Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Hoje me fizeram, eu fiz uma crítica a Paula Marisa há algum tempo atrás, e aí um cara me respondeu, fique aí com o teu canalzinho que ela tem bastante credibilidade, né? E aí eu vou explicar por que esses blogueiros de direita que, né, tem números estrondosos de pessoas, né? E rapidamente eles crescem, né? Vamos lá. Primeiro, eles são financiados não só pelo governo, como também por empresários. Vocês acham que o empresário vai financiar um canal de esquerda? Vai financiar quem fala mal desse governo, que tá fazendo bem para eles? Né? Só de 2020 para 2021, no meio da pandemia, 20 pessoas ficaram bilionárias. Agora já são 65. Né? Então, eles vão financiar sempre esses canais para desqualificar os governos anteriores e falar bem desse governo, né? Para tentar exaltar esse governo. Tem canal aí que chega ao delírio, né? Fala, o Jair Bolsonaro, tinha um que estava falando agora que ele foi homenageado na Itália. É o Jair Bolsonaro, só eu mesmo para ser homenageado. O Lula tem 267 homenagens pelo mundo. Ele tem uma ou duas, né? É claro que tem que esconder as obras do Lula e exaltar as obras dele, que não tem nenhuma. Vamos lá. As comunicações são financiadas, né? Os youtubers são pagos também, né? Todos eles. Né? A CPI da Fake News já disse isso. Vocês acham que alguém escuta Bernardo Custer, Gaia, esses caras que tem 800 mil, a credibilidade, será que é mais grande do que o José Paulo Neto, um dos maiores filósofos do país, tem 25 mil pessoas, Alisson Mascaro, né, que foi o doutor mais novo formado pela USP, um dos grandes marxistas do país, tem menos de 100 mil pessoas, Sabrina Fernandes, uma marxista genial, doutora pela Universidade de Ontário, no Canadá, tem 300 mil, Jones Manuel, né, que bate direto nesses caras, né, que Kim Kataguiri foge do debate, que Caio Coppola foge do debate, Rodrigo Constantino, todos eles fogem do debate com o Jones Manuel, né, tem 125 mil, né, mas o Bernardo Custer tem quase 1 milhão, né, tem outros com mais de 1 milhão ainda, né. Qual é o público? O público geralmente é o cara desinformado, né? Porque, por exemplo, a maioria deles são conservadores cristãos, né? O cara não conhece o que é conservadorismo, né? E é até anacrônico, porque o conservadorismo tem 300 anos e Jesus nasceu há muito tempo atrás. E outra, né? Conservadorismo é a negação do cristianismo, né? Porque o cristianismo diz, inclusive, que não tem que existir solidariedade. Se você está na miséria, é porque tu é preguiçoso. Né? Eu falei já para vocês, a Joyce Hassman, né? Ela acusou o padre Júlio Lancelotti de estar facilitando o tráfico. Por quê? Porque ele dá comida para os dependentes químicos. Os caras são humanos, tem que comer, né? Senão morre de fome. Né? Mas ela acha que aquilo tem que morrer, aqueles vagabundos, né? Mas ele é um dependente químico e é um filho de Deus também. Ele merece ser tratado como filho de Deus. Esses caras odeiam. Aquele Arthur Mamãe Falei, ele odeia o padre Júlio Lancelotti. Né? Por quê? Ele quer que a polícia, se a polícia pudesse matar todo mundo, que mate. Tá? Então são pessoas desinformadas, ou pessoas doutrinadas pela ditadura, porque a ditadura doutrinou o país, né? O país tem muito conservador de direita, pobre, porque a ditadura doutrinou através da negação do conhecimento. Metade da população brasileira, quando saiu da ditadura, tinha 2 anos de estudo. Dos 80 milhões de jovens de 20 a 25 anos, 36 milhões eram analfabetos, né? Então é fácil doutrinar e a pessoa acreditar, né? Só que a direita, ela nasceu defendendo a classe burguesa e a aristocracia,
né? E a esquerda nasceu defendendo o proletariado, o pobre, né? Então como é que votar antagonicamente assim? Porque as pessoas tiraram o direito delas de terem pensamento. Por que existe escola sem partido? Com o objetivo de retirar a cátedra do professor para que ele não eduque e empodere o aluno de um pensamento crítico. A cultura também é pouca, né? Porque a maioria das pessoas, por exemplo, esses youtubers conservador, cristão, né? Eles são contra, por exemplo, o filme de Marighella, que foi morto por uma ditadura que colocava camundongo na vagina das mulheres. Para eles, a ditadura foi boa, né? Que torturava, que estuprava, que matava, né? Que deixou o pobre, mais pobre ainda, né? Do milagre econômico. 70% do milagre econômico foi para a burguesia e para a alta classe média, e o pobre não recebeu nada, só chicote, né? O Marighella lutou contra isso. Para eles, o Marighella é um terrorista. Agora, o que você acha que é terrorista? Um cara que luta pela democracia, né? Ou um cara que mata, diz que Herzog se enforcou com os joelhos no chão? Como é que se enforca com os joelhos no chão? Né? Ou que estupra mulheres, né? Que o Marighella, por exemplo, ele foi preso na maioria das vezes pelo ato de pensar. O crime dele, pensou. Né? Pensar de esquerda. A maioria foi expulso do país. Justamente para doutrinar. Aí o país perdeu, né? Pouca cultura. Porque se as pessoas conhecessem Marighella, claro que iriam querer ver. O governo está proibindo. Mário Frias. Quem é Mário Frias, o secretário de Cultura? É um ator fracassado, né? Mesmo assim, quem é você? Falou quem é o Wagner Moura. Wagner Moura é um ator de projeção nacional, internacional. É um dos melhores, um dos atores mais brilhantes do país, né? Ele fez Tropa de Elite, mas o povo não entendeu, né? Ele estava mostrando como a polícia é violenta dentro dos bairros periféricos. Por quê? Porque ele recebe ordem da burguesia, da classe média, para agir com violência nas favelas. Porque o pobre, para essa classe média, só o fato de ser pobre já é bandido. Qual é a música do Bob? Tropa de elite, qual é a sua missão? Entrar dentro da favela e deixar corpo no chão, né? E na mansão, não tem ladrão? Porque dentro das mansões, das grandes casas, é que roubam e negam a educação, o emprego para esses caras que são marginalizados. A classe média reacionária também é público deles, né? Porque eles odeiam pobres. Eu já falei isso para vocês. Eles têm ódio profundo de pobres. Só procurar, por exemplo, né, no YouTube, procura lá o ódio a classe média no Rio de Janeiro falando contra os pobres. Aí vai mostrar lá, essa gente suja, porca, imunda, eles não podem se misturar, não podem ter olhos na praia, esses pobres não podem vir aqui, eles sujam a nossa praia. É um discurso totalmente odioso. Mas eles não pregam isso cotidianamente, porque senão eles não chegariam ao poder, né? Então eles usam corrupção, que eles são combatidores. Eles estão pouco se lixando para a corrupção, né? Tanto que esse governo, que fala toda hora que não é corrupto, né, tem orçamento escondido para pagar deputado. Porque o Arthur Lira funciona em função do dinheiro. Por isso que ele não pautou nenhum pedido de impeachment, né? Ele não tem ideologia. A ideologia dele é o dinheiro, né? Ele está sentado lá numa pilha de dinheiro do orçamento oculto, por isso que ele não aprova, né? Vocês não viram, a imprensa escondeu um pouco, mas os caras comprando trator que custava 25 mil por 125 mil, né? Um monte lá no Nordeste. Os membros, o canal cresce rapidamente. Primeiro, eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando para a elite, porque a elite não quer a esquerda no poder. Então já enche o canal de robô. Pum! Explode o robô. Aí o cara vai ver, pô, esse canal deve ser bom, tem um monte de gente aqui. Na verdade é tudo robô, né? E aí, né, o superchat de o Alan dos Santos, aquele que tá fugido porque fecharam o canal dele por inventar tanta mentira. A maioria desses youtubers, eles apagam os vídeos que eles
postam, né? Dão um superchat de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Como Alan dos Santos morava da favela, ele foi para uma mansão de 9 mil reais pago. Quem pagava? Eduardo Bolsonaro pagava o aluguel dele. Né? Então é fácil. Qual é o objetivo? Né? A ideologia desses youtubers, né, de conservadores cristãos da família. A ideologia dele é o Deus dinheiro. Se pagar para ele mentir, ele mente. Se pagar para ele falar a verdade, paga. Se pagar para ele ser comunista, ele vai ser. É o dinheiro. Tá? O dinheiro que funciona. E o objetivo? O objetivo dele, nesse momento, é esconder o governo. Porque o governo não fez nada. Né? O que o governo fez? Ele critica o MTST. Porque quer reforma agrária, que é um direito constitucional. Né? O MST, eles chamam de grupo terrorista. Né? Para esconder, eles fizeram a reforma da Previdência, que vai impedir que os pobres se aposentem. Né? Com certeza a maioria dos brasileiros não vão se aposentar. Né? Esse governo apoiou a reforma trabalhista. O trabalhador, a maioria não tem lei nenhuma para defender. Inclusive, se perder a causa agora da justiça, tem que pagar. Isso foi o governo que fez. Né? Ele tem que esconder isso. Então eles têm que mentir, né? Contar o Lula é traficante, o Lula é isso, o Lula é aquilo, porque eles não têm as propostas do governo deles. Né? E esconder a corrupção do governo também. Então mente do outro governo. Né? Por exemplo, mostraram lá, tem um canal aí que mostrou essa semana, o Bolsonaro sendo recebido pelos bolsominions da Itália. Né? Um monte de gente. O Bolsonaro falando que é o melhor governo, mas não mostrou as manifestações que ele sofreu quando foi receber a homenagem, botaram até merda, né, nas escadarias. A diocese se pronunciando escandalizada com a homenagem dele. Né? Não mostraram que ele foi recebido pelo Papa, não só pela questão da Covid, mas o Papa não é burro. O Papa se informa, ele está vendo o que está acontecendo. Né? Lideranças indígenas informam. Esse ano aumentou 161% os assassinatos de indígenas. O Papa está sabendo. Né? As queimadas, o Papa não é burro. Ele sabe que é o governo que está incentivando. O Papa não é burro. Ele sabe que tem grilheira de terra na Amazônia. O Papa não é burro. Ele está vendo que o governo está fazendo uma política que está favorecendo o rico. O Papa não é burro. O Papa viu que morreu 600 mil brasileiros e não tem como explicar que o Brasil teve o maior número de mortos per capita do mundo. Aqui foi a terra do genocídio. O Papa não é burro. O Papa sabe que ele agrediu jornalistas, que ele é fascista. Né? Por isso não recebeu. Né? Ele não teve audiência nenhuma com o chefe de Estado, somente com o Erdogan. O que faz o Erdogan no país dele? Persegue homossexual, né? Persegue comunista. Né? É um outro extrema-direita que está sendo ameaçado de ser expulso da Europa. Mas ele não conseguiu conversar com nenhum líder de Estado importante. Por quê? Os caras sabem tudo que ele faz. Ele pode esconder dos bolsominions, porque os meios de comunicação escondem. Mas esconder do mundo não, porque as notícias que saem lá fora são outras. Aqui a Rede Globo, se a Rede Globo quisesse tirar o Bolsonaro, já tinha tirado. Ela não tirou porque o Paulo Guedes está fazendo tudo direitinho. Se o Paulo Guedes caísse hoje, uma semana depois o Bolsonaro cairia. Porque ele não serve para a elite. A elite não está preocupada com ele. A elite é o Eduardo, o tal do Esteves, o banqueiro, foi bem claro. Né? O Paulo Guedes foi o melhor ministro que fez para nós. Né? O que fez? Teto de gasto, né? Governo corrupto, né? Que o cara falou, governo de corrupção. O Bolsonaro fala, governo de corrupção. O teto de gastos é corrupção para rico. Né? Que eu falei ontem. 173 bilhões, 200 milhões por ano para os caras. Enquanto isso, né? Porque o governo, esses caras mentem para esconder os 18 milhões de gente de crianças passando fome, 2 milhões de crianças com menos de 14 anos trabalhando, né? Quase 100 milhões de pessoas em segurança alimentar. Tem que esconder tudo isso. Né? A imprensa escondeu isso também. Ele falou que tem o melhor corpo de ministérios de todos os tempos. Né? Por exemplo, o presidente da Fundação Palmares, que é negro, diz que não houve escravidão.
E graças a Deus que o negro veio para cá porque fugiu da miséria da África. Negro de esquerda é burro. Ele queria se livrar de todos os livros da fundação que são de origem de esquerda. Ele proíbe as pessoas de pensar de esquerda. Ele proíbe uma pessoa usar o cabelo black. Tem que ser chapinha ou raspado. Porque ele diz que é tudo símbolo do esquerdismo. Ele não tem democracia nenhuma. Né? O Mário Frias. Mário Frias é um ator. Né? Ele... quem que tu quer, moleque, pro Wagner Moura? Tá pensando que vai passar esse panfleto doutrinário? Ele não sabe quem foi... Se ele não sabe, como ator, quem foi Marighella, ele não merece estar na Secretaria de Cultura. Primeiro que a Secretaria de Cultura, ela tem que funcionar com qualquer produção cultural. Né? Esse papo de Lei Rouanet que financiava a rica é mentira. Né? A Lei Rouanet financiava grupo de teatro pequeno, músicos pequenos, financiavam escritores que estavam nascendo. Mas eles são anticultura. Né? Eles odeiam, eles não estudam. O Bolsonaro mesmo disse que nunca leu um livro. Então, vai ter que acabar com a Secretaria de Cultura. Ele está enfrentando resistência. O filme Marighella, de ser passado no Brasil, já foi homenageado lá fora. Né? Tem que passar filme para elogiar o Deus Bolsonaro, só se for. Né? Então, né, eles trabalham tudo isso. Né? Isso é uma máquina de idiotização da sociedade. Porque se nós tivéssemos uma sociedade um pouco mais crítica, esse youtuber de direita, de família conservadora, isso tudo já estava morrendo, ninguém ia assistir. Porque ia perceber rapidamente que os caras mentem. Né? Os caras estão dizendo que o Brasil está crescendo. Aí você olha lá fora, está crescendo aonde? Né? Com a maioria do povo trabalhando de Uber. Né? Trabalho precarizado. Né? O Brasil está comendo muito. Né? Tem muita alimentação. Tem muita alimentação onde? Né? A inflação está contida. Está contida onde? O preço da gasolina é o ICMS. O ICMS já não aumenta há décadas. Né? O problema é que mudou a política de preço. Antes o preço, a refinaria refinava no Brasil e era custeado em real. Agora eles estão mandando para fora, para o amigo Estados Unidos, refinar, volta dolarizado e aumenta o custo. Por quê? Paulo Guedes privatizou as distribuidoras, privatizou os gasodutos. Né? Os caras cobram para passar o petróleo dentro e cobram para abastecer um carro a mais. Né? É por isso. E aí afeta toda a cadeia de vendas. Por quê? Porque tudo é transportado por diesel, por gasolina. Né? O Bolsonaro, né, tem gente que acredita que o Bolsonaro foi o idealizador do início da vacina. Não, ele era a favor da contaminação de rebanho. E os youtubers, o Bolsonaro fez vacina, o melhor programa de vacina. Né? O Dória que começou vacina. E mesmo assim ele rejeitou. Vacina virava crocodilo, jacaré, trâmite, AIDS, tudo ele falou. E aí os caras tentam pagar tudo isso. Né? Ele é tão boçal que o mundo todo fica sabendo disso. Isso vira manchete do mundo todo. Por isso que ele não é recebido por ninguém. Ele vai para a Itália passear. Né? Não tem agenda. Até o presidente da Argentina, que ele fala tanto, tem agenda com metade dos caras. Né? E o presidente da Argentina ainda foi gentil em ir falar com ele. Por quê? Porque ele não foi na posse, bate todo dia. Né? O povo da Argentina, porque a Argentina é comunista, isso está nessa miséria. Não, quem pegou os empréstimos, porque queimou todo o patrimônio argentino, foi o Macri. Vendeu, privatizou tudo e a Argentina ficou na merda. Ficou na merda, teve que pegar dinheiro com o FMI e deixou a Argentina no buraco quando o Fernandes assumiu. Né? E isso, o próprio documentário Assassino Econômico fala, primeiro a gente endivida o país, depois a gente vai levando tudo que quer. E eles comem na mão dos caras. Né? Quem mostrou isso também? Né? Edward Snowden, né? E o Assange. Né? Inclusive que o governo dos Estados Unidos estava vigiando, né, Angela Merkel e Dilma Rousseff. Né? Quando descobriu o pré-sal, eles já estavam de olho no Brasil porque eles queriam o pré-sal. E agora está tendo, é facinho, porque o governo serve a eles. Né? E aí, né, que começa a nascer. O MBL, combate à corrupção, quem financiou? A do Ponte.
né? Que é um grupo estrangeiro. Para quê? Para desestabilizar o governo. Né? A Jovem Pan, porque ela aceitou, ela falou que era natural, né, a Dilma ser caçada por uma pedalada, né? Porque tá tudo certo, o quê? E agora o Jair com quase mais de 200 processos de impeachment, inclusive de genocídio. Por que é errado? Porque ela é paga para mentir, né? O jornalista, né, é imprensa comunista, né? Não era comunista quando caçou a Dilma, né? Agora é. Né? Porque eles são pagos. E eles têm muita gente seguindo eles, infelizmente, né? Porque ou são reacionários, ou a maioria das pessoas não tem informação. Né? Acho que comunista come criancinha, acho que Estado mínimo é bom. Né? O Estado mínimo é bom para quem? Para o banqueiro, né? Para o neoliberal. Por quê? Porque o Estado mínimo sobra mais dinheiro para o capitalista se usufruir do Estado. É simples assim. Né? E a gente tem muita pena, porque esses caras estão trabalhando para acabar com a vida do povo brasileiro. O resultado vai aparecer daqui a 30 anos, nem vão lembrar. Mas vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver a concentração de renda explodir e o dinheiro do povo diminuir. Isso não é só aqui, aconteceu em todo lugar do mundo. Na Inglaterra, o povo comemorou a morte de Margaret Thatcher. Quando morreu o delegado Antônio Fleury, que foi um dos maiores torturadores da história do Brasil, né, da ditadura militar, que esses caras apoiaram, né, diz que Marighella é terrorista, mas esse não é. Né? Eu estava tendo a greve da Vila Euclides. 100 mil pessoas aplaudiram. Porque ele era bandido demais. Ele não dava valor nenhum para a vida humana. Né? E Marighella, ao contrário, lutava para acabar com essa ditadura que matava só pobre. Qual era o crime, geralmente? Ser pobre. Ok? É essa a ideia. Até a próxima.